Please. Hallelujah. Just a little. Take the microphone. Stop. Hallelujah. Shalom. Graças a Deus. Shalom, church. Amém. Hallelujah. Glória a Deus. Lama na súbia. I did a promise to God. Fiz uma promessa a Deus. God, if you teach me speak in English, Deus, se você me ensinar a falar inglês, I want to preach in English someday in Brazil. eu quero pregar em inglês algum dia no Brasil. Somebody know my history in another country. Todo mundo sabe a minha história em outro país. That I was lost there. Eu estava perdido lá. And they never speak English before. E nunca havia falado inglês antes. Then I asked to God, God teach me please. Então eu pedi a Deus, Deus ensine por favor. Because I need to drink water. Porque eu preciso de água. And then I need to eat too. E eu preciso comer também. Then some night, Então uma noite, when I awake, quando eu acordei then I turn on the television. e liguei a televisão, Apostle, I forget his name. um pastor, eu esqueci seu nome, I was preaching that in TV. estava pregando na televisão. Then I started watching the preach there. Então eu comecei a assistir a pregação. I was just seeing the TV. Eu estava apenas vendo a TV. Because I told God I want to see because I can't hear and understand what he is preaching. Porque eu pedi, Deus, eu não consigo ver, eu só consigo ver, eu não consigo entender o que ele está pregando. But when I turn off the television after halftime, Quando eu desliguei a televisão depois de meia hora, I told you with myself, eu falei comigo mesmo. I understood everything. Eu entendi tudo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. I don't want to show myself tonight, Eu não quero mostrar a mim mesmo esta noite. but I was worried about the power of God in the church. Mas eu quero mostrar o poder de Deus. No, I was worried. I was worried. Eu estava preocupado a respeito do poder de Deus. I was worried about the power of God in the church. Na igreja. Why church lost the power of God? Por que a igreja perdeu o poder de Deus? Why the church lost the vision, the way of God? Por que a igreja perdeu a visão do reino de Deus? I was talking with God last week. Eu estava falando com Deus na semana passada. What's happening with your people, God? O que aconteceu com o seu povo, Deus? Then somebody showed me a little video, Então alguém me mostrou um pequeno vídeo, a little record uma pequena gravação in the cellular phone. no celular. I saw a pastor, Korean pastor. He was preaching about the church here in Brazil. Eu vi um pastor coreano que estava pregando sobre a igreja no Brasil. Then God has confirmed what I had in my heart. Então o pastor confirmou o que eu estava pensando comigo. Through pastor, God confirmed through that pastor. Então Deus confirmou com esse pastor. Then now I want to tell you what's happened. Então eu quero te contar o que aconteceu. Do you want to listen? Você ouviu? Do you want to listen? Você ouviu? Amém! Glória a Deus. Aleluia. Why are you seeing like that? Por que você está olhando assim? Jesus promised. Essa é a promessa. I did to God. Glória a Eu fiz Deus. para Deus. Aleluia! My son is a student in the senior school to learn English. Meu filho está estudando no CNA para aprender inglês. But in the school, I just learned the book is on the table. Mas na escola eu aprendi, o livro está sobre a mesa. This week I saw some man was passing in my job. Por esses dias eu vi alguns homens passando no meu serviço. Then the man was black. O homem era negro. When I saw
irmão. He said, "Good morning, my brother." Ele disse, good morning, my brother. He asked, "Do you speak in English?" Você fala inglês? I said, "I think so." Sim, eu falo. Then I started talking to him because he don't speak Portuguese. Então eu comecei a conversar com ele porque ele não falava português. Glória a Deus. Do you want to learn how to get the way back again? Você quer aprender como voltar ao caminho? Again? Novamente? Amém. Do you want? Você quer? Amém. Glória a Deus. I'm not speaking by myself, but I speak by the Holy Ghost. Eu não quero falar por mim mesmo, mas eu quero falar pelo Espírito Santo. And I don't want to preach in English. Eu não quero pregar em inglês. I want to preach in Portuguese. Eu quero pregar em português. Because you are singing like that. E vocês estão me vendo assim. Somebody has asked me with yourself, what's happening today? Algumas pessoas estão perguntando a si mesmas, o que aconteceu hoje? This is not my pastor. Esse não é o meu pastor. I want to go pastor back again. Eu quero meu pastor de volta. Amen. Do you want? Você quer? Amém. I want to say to you that you are very, very, very good. When I turn to another God, you go with me. Right? God bless you, my son. Hallelujah. Take your hand. Take your hand. Eu não cumpri toda a promessa para Deus ainda, porque a promessa é pegar o mundo inteiro. E quando eu estava sentado aí nessa cadeira, que eu sentia tremendamente a presença do Senhor, e eu sentia, e fiz todas essas perguntas para Deus, porque eu sei que o nosso irmão Léo que está atrás dessa câmera, e eu sei que o nosso irmão Emerson que está sentado ao lado da esposa, assistiu o vídeo que eu pedi para a igreja para que assistisse, não sei se todos assistiram. Esse vídeo não é a minha inspiração é o Espírito Santo de Deus, mas esse vídeo é a confirmação, porque quando Deus coloca algo no meu coração, Deus é tão maravilhoso que Ele está confirmando isso através da internet, alguns vídeos de alguns pastores, para mostrar que nós estamos no caminho certo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu pensava a respeito, e eu queria mesmo. Por que, pastor? O senhor pregou desse jeito? O senhor disse aparecer, não. Eu gostaria apenas de dizer que quem caminha comigo há esses 8 anos, nesses 8 anos, e visita, eu às vezes eu faço isso para mostrarmos que sobre a minha vida está cumprindo a palavra de Deus, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 16. Aleluia. E falarão novas línguas. Para quem está vivendo, porque esse vídeo vai para o YouTube, quero que saiba que esse é o dom que Deus me deu. Aleluia. E a surpresa de eu encontrar aquele homem é que de vez em quando Deus ele faz isso para eu ver que Deus ele realmente me deu um dom. E já tentei usar esse dom para trabalhar, para conseguir empregos em empresas e ganhar mais, porque quem fala uma outra língua tem um salário diferenciado. Mas Deus não me deu esse dom para eu ganhar dinheiro, mas deu esse dom para eu pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para ser preciso, eu tenho muita dificuldade de ouvir, mas para falar o Senhor coloca a palavra que eu não sei onde, vem do céu. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu falei para você a respeito de conseguir o caminho de volta. A igreja ela precisa conseguir o caminho de volta, porque a igreja tem perdido o caminho. A igreja no final do século XX para cá ela perdeu a visão. As igrejas elas estão crescendo, é verdade. Você vê a igreja que abre outro dia e hoje já
crescendo menos de 10 anos, estão dolorosas. E você fala assim, como que pode? E essa pergunta pode? E essa pergunta eu tenho feito. A palavra do Senhor diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas hoje em dia está assim, para o pastor da igreja local está assim, há uma festa na igreja por um membro que é tirado da outra que vem congregar aqui. Infelizmente é isso que está acontecendo. A palavra da salvação ela está sendo esquecida. A palavra que tira o homem do pecado, liberta o homem do pecado, está sendo deixada para trás. Por quê? Nós estamos vivendo a corrida do ouro, a corrida da fama, a corrida do estrelato, a corrida do púlpito, a corrida do palco, a corrida da televisão, a corrida do rádio, a corrida do melhor lugar. É isso que está acontecendo. E as igrejas que estão pregando a palavra de Deus estão tendo os seus fiéis que estão migrando para outras igrejas. As igrejas onde já não é mais isso. Estão confundindo o poder de Deus com uma bagunça generalizada. Estão confundindo o chamado de Deus com um derramar de óleo exagerado. Estão confundindo a retidão com apenas congregar. Aí eu estava olhando para a palavra de Deus e falei, Senhor, por que uns servem e outros não servem? Por que uns recebem e outros não recebem? Irmão, porque assim, há dois tipos de igreja. A igreja local e a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, na igreja local está a igreja do Senhor. Mas na igreja do Senhor, a igreja local não tem lugar. Não tem. Qual é a diferença, pastor? Quando nós estamos numa igreja local, essa é a igreja local, você vai encontrar Deus e amor aqui do lado, 50 metros, 5 metros aqui, passou um lote, o outro lote, tem essa outra igreja que até hoje não sei o nome dela, está aí há 2 ou 3 anos, pastor Paulo. Você vai andar um pouquinho mais, uns 25 metros, você vai encontrar a igreja Manaí, ou seja, nós temos aqui no raio de 100 metros, 1, 2, 3, essa aqui quarta, 5 igrejas Assembleia de Deus está aqui do lado. Você vai andar mais 300 metros da Avenida Alta Mantiqueira, mais uma igreja, 6ª igreja. E se você subir a Avenida Santa Mônica, você vai encontrar a 7ª igreja. E se você subir para lá, para o Vista Verde, você vai encontrar a 8ª igreja. E daqui uns dias, mais 20 metros, você vai encontrar a 9ª igreja. Eu pergunto, será que nós não poderíamos estar unindo um só bloco, um só corpo? Será que nós não poderíamos estar vivendo um só reino? Não, agora porque o reino é da Verbo de Deus. A saber, esse é o ministério da Verbo de Deus. Não é o reino da Brasil para Cristo. Não é o reino da Assembleia de Deus. É o reino da Batista. É o reino da Plena em Cristo. É o reino da Deus e Amor. É o reino da fulano de tal. E assim vai. Reinos estão divididos. O reino de Deus ele está dividido aqui na terra. Onde eu procuro com uma vara maior, ou um anzol, ou uma linha maior, uma vara bem caprichada, buscar lá dentro da outra igreja um outro cristão. Onde eu procuro, através do dom que eu recebi de cantar, agora eu não quero mais congregar na igrejinha, eu quero congregar na igrejona. E depois que Deus abençoa mesmo dentro da igrejinha, forma-se um conjunto maravilhoso. Vamos ver agora o nosso CD. E esses cantores eles começam a crescer e a vender e começam a fazer show. E aí alguém no meio desse conjunto, eu não estou dizendo que é pecado, não quero me ater a isso, mas eu quero ser assim. E alguém então, um vocalista desse conjunto, um back vocal, que é sempre back vocal, mas ele quer um dia estar aqui também na frente. Ele fala assim, eu vou sair do conjunto e vou gravar a carreira solo. A maior prova de que essa pessoa ela não está louvando a Deus é o fato de não estar contente e sair para o solo. Porque se a minha intenção é louvar a Deus, não importa se eu apareço ou se não apareço. O que importa é que o meu louvor ele chegue até o trono do Senhor. Amém? Sim ou não? Sim. Ora, porque se eu adoro a Deus em espírito e verdade, não, eu posso sentar na última cadeira lá, posso ficar lá
o pastor nunca lembrar de mim, a pastora nunca prestar atenção que eu tenho uma voz maravilhosa e nunca cantar no louvor. Mas se eu adoro a Deus em espírito e verdade, irmão, tem uma coisa: o importante é que quando o diabo ouve o som da minha voz, ele cai por terra. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Aí eu estava olhando para a igreja do Senhor e estava muito fixado. Primeiro, eu não vou olhar para a igreja do vizinho. Eu não tenho que olhar para se a igreja do vizinho está defeituosa ou se ela está maravilhosa. Eu não tenho que fazer cópia de ninguém. A maior cópia da igreja é a matriz. Qual que é a matriz? A palavra do Senhor diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos, aleluia, que eles cresciam. A igreja matriz para nós é a igreja lá nos Atos dos Apóstolos, que tudo, a palavra do Senhor diz que eles vendiam suas propriedades e davam para os apóstolos para que fosse dividido, que de maneira que todos tinham tudo em comum, ninguém tinha mais do que ninguém, todo mundo era igual a todo mundo. Aquilo era a visão de igreja. Ajudavam os órfãos, ajudavam as viúvas, ajudavam os necessitados, sustentavam a obra, amavam a obra, e quando subiam para pregar, milhões se convertiam. Não tinha minha igreja, sua igreja, era a igreja de Cristo. Aquilo lá sim era a igreja de Cristo. Aleluia. E a igreja perdeu essa visão. A igreja de Deus, ela perdeu essa visão. Porque as igrejas pequenas pagaram pelas grandes e as grandes pelas maiores ainda. Eu estava um dia reunido no meio de príncipes, porque a palavra do Senhor diz que nos tiraria do pó e nos colocaria sentados junto com os príncipes. E o Senhor me tirou do pó de Pirituba e me levou para sentar no meio de príncipes, pregadores internacionais. E foi um tempo que era difícil da minha vida, porque realmente eu não entendia muito bem o que eles falavam. E quando eu comecei a entender, eles conversavam entre si, porém eles não sabiam que o Espírito de Deus já havia me dado um discernimento, e eles começaram a falar sobre grandes pregadores que hoje estão na mídia, que visitam o Brasil e visitam o mundo. Pregadores, irmão, que quando pega a mão assim, a igreja inteira cai, o estado inteiro cai. Pregadores, irmão, que quando ministra a respeito de oferta, não tem como você não enfiar a mão no bolso e dar R$1.000. Pregadores, irmão, que quando a mão coloca as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Pregadores que são famosos porque navegam o oceano do Espírito. Mas eu estava escutando eles conversarem entre si, e eles assim: olha, a equipe de fulano está brigada no ciclano. Tal apóstolo não conversa com outro apóstolo, por quê? Porque o primeiro apóstolo ele ofereceu uma quantidade maior, um salário maior para a equipe do outro, e eles aceitaram. Ele ficou sozinho, teve que montar outra equipe. E eu falei assim: estou ficando preocupado. Eu estou ficando preocupado. Agora, como que pode como pastor, em nome de Deus, digo que faço a obra de Deus. Chego lá para o irmão Ayrton, o presidente Ayrton, que está bonitinho, você está fazendo a obra de Deus. Vem para cá que o meu salário é maior. Quando você ganha 500, eu te dou 600. Ele não está fazendo a obra de Deus lá? Deixa ele fazendo a obra de Deus lá. Não, também não, nem sei quem é o pior. Se sou eu que ofereço, se é ele que aceita. Não sei, não consigo entender. Então a igreja do Senhor hoje, irmão, em muitos lugares estão vendidas. Está vendida, não a do Senhor. A igreja local ela está vendida. E muitas vezes nós adoramos essas pessoas. Muitas vezes nós nos prostramos diante dessas pessoas. Muitas vezes, irmão, nós nos rendemos, irmão, e enchemos estádios, e enchemos a praia, e enchemos igreja para ver essas pessoas pregaram e pregam bonito, porque a palavra do Senhor diz que os dons do Senhor são sem arrependimento. Ou seja, Deus deu dom, está dado, ele não pede de volta. Mas o que ele faz é requerer as almas que você matou, ou as almas que você enganou. Deus, ele vai requerer. Agora, como eu vou conseguir o caminho de volta, pastor? Eu não ouvi nada até agora. Os irmãos estão orando, os irmãos estão aí, amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava pregando uma sexta-feira e eu pretendia pregar uma mensagem. Deus me levou para outra mensagem e eu quero não continuar, mas eu quero juntar essas duas mensagens da sexta-feira de hoje. A palavra do Senhor diz lá no segundo livro dos Reis, quem tiver a Bíblia, abra, segundo livro dos Reis, no capítulo 2, ou se você é melhor para aprender ouvindo, também pode deixar sua Bíblia fechada e você ouça, eu vou ler na íntegra, é só para caso você quiser confirmar, por favor.
Glória a Deus. Diz assim no capítulo 2, versículo 1: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Ele disse Elias a Eliseu: fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu te não deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 3: então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: coisa dura pedisse, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém senão não se fará. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para o caminho. Diga para o Senhor assim: vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para o caminho. Glória a Deus. Primeiro eu falei do que está acontecendo por aí afora. Agora vamos falar do que está acontecendo aqui e o que pode acontecer no meio de nós. Diga para o seu irmão: Deus pode fazer hoje. Deus pode fazer hoje uma revolução na tua vida. Uma revolução na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se tem algo que eu creio, é que Deus faz uma revolução em nossas vidas. Se tem algo que eu creio, irmão, é que Deus nos enche do Espírito dele. Aleluia. Se tem algo que eu creio, é que Deus não deixa dúvida, presbítero, daquilo que Ele quer fazer na vida do homem. Amém, igreja? Amém, Jesus. Diga no seu irmão: Deus quer mudar a tua história hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, eu falei na sexta-feira: muita oração, muito poder. Amém? Lembra? Diga assim: muita oração, Muita oração, muito poder. muito poder. Eu não vou falar de pouco ou de nada da oração, porque não é interessante. Nós queremos falar de poder. Poder, irmãos, aquele poder que Jesus Cristo falou assim: olha, eu vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, que está dado. Pegue o seu poder, pegue a sua autoridade. Pegue a autoridade que Deus te deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava proposto algo para Eliseu. Falei isso sobre na sexta-feira. Quem estava aqui ouviu. Algumas coisas eu vou repetir para ir com a mensagem de hoje. Mas é que eu parei na minha casa e fiquei observando a Eliseu. E como nós ficamos? Às vezes, irmão, nós estamos dispersos com aquilo que está acontecendo. Deus está querendo nos dar, mas nós não estamos no lugar onde nós devemos estar. Verdade. A palavra do Senhor cita as 10 virgens: 5 prudentes e 5 loucas. Loucas porque, na realidade, insensatas, que não usavam a inteligência, foram para encontrar com o noivo, não levaram azeite suficiente, e a lâmpada não tinha combustível suficiente para se manter acesa. Mas haviam 5 que essas eram prudentes, elas tomavam cuidado com a vida dela, levaram azeite suficiente e levaram de reserva, de maneira que quando as outras 5 dessas perceberam que estava acabando, pediram para as outras, falaram assim: não, se nós tivermos, vai voltar para você e para nós, então vem que agora vá em busca de mais azeite, enquanto
noivo não chega. E a palavra de Deus diz que saíram aquelas 5 noivas, 5 moças, para comprarem mais azeite. Mas nesse ínterim, o noivo veio e elas não tiveram a oportunidade e perderam as bodas. Por que perderam? Porque elas não estavam no lugar. Sabe por que não estavam no lugar? Porque elas não estavam atentas para tudo o que estava acontecendo. A palavra do Senhor diz aqui que Eliseu, ele não abriu, porque quando ele recebeu a notícia de que Elias seria tomado num redemoinho, ele falou: não perco nada, isso por nada deste mundo. Diga para o seu irmão: você não pode perder. Você não pode perder as coisas de Deus. As coisas de Deus. Por nada deste mundo. Por nada deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. O que eu notei na vida de Eliseu aqui, irmão, é interesse. Ele tinha interesse, irmão, pelas coisas de Deus. Ele tinha interesse por aquilo que Elias fazia. Não somente um observador, mas ele estava interessado em continuar uma boa obra. Ele estava preocupado, irmão. E não precisamos ficar preocupados, mas a preocupação, ela não pode ser movida apenas por não dormir à noite, por não dormir direito. Não pode, a preocupação, ela não tem que ser envolvida apenas por perder o apetite, ou agora estou com apetite desenfreado, porque estou preocupado, estou ansioso. Não, toda preocupação, ela tem que ser conjunta, envolvida por uma ação, por uma atitude. Não adianta nada estar preocupado com algo que precisa ser feito. Está chovendo, a laje rachou, fala Deus comigo. Tem umidade, até o bolor lá. Estou preocupado com esse bolor. Estou preocupado. Entrou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, a preocupação continua, mas eu não fiz nada para mudar essa sentença contra a minha casa, contra a minha vida. Você precisa tomar uma atitude, irmãos, e mover algo contra aquilo que está sendo contra você. A palavra do Senhor, ela diz, veja bem, que Golias, ele afrontou o exército de Israel. E quando Davi se propôs a lutar contra Davi, ele falou assim: ó, só porventura, cachorro, que venha contra mim com pedras, eu vou cortar a tua cabeça e vou lançá-la no campo. Não. Davi falou assim: de maneira alguma vou ficar me calado. Escute bem, Golias. Olha, imagina só Davizinho. Escute bem, Golias. Essas suas palavras eu te digo: que eu vou cortar a tua cabeça e azarei ao solo, porque eu não vou contra ti com essas armas, mas eu vou contra ti como o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: você precisa se mover. Diga para ele assim: ficar chorando não adianta nada. Diga para ele: comer demais só vai te engordar. Eita, Jeová. E deixar de comer, irmão, você vai ficar esquelético, fraco, doente. Tem que ser acompanhado com alguma atitude. Mude algo na tua história. Eliseu, ele queria mudar algo na história dele. Eliseu, ele queria ser mais do que ele era. Já disse, repito, Eliseu queria ser mais do que ele era. Ele queria mudança. Vamos ter mudança aqui. Amém. Primeiro, Eliseu, ele ficou atento. Diga assim: atento. Amém. A palavra do Senhor diz assim: que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Em vão vigia os sentinelas. Quando Jesus, ele chamou alguns discípulos para ir com ele orar, sabe, Pedro e João, quando Jesus chamou, falou: vamos lá, vou orar um pouquinho. Eu falo assim: ó, fica aqui que eu vou orar. Quando voltou, eles estavam dormindo. E Jesus falou assim: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Estavam dormindo. Agora eu fico preocupado, irmãos, quando eu olho o valor que nós damos para vir à casa do Senhor. O valor que nós damos. Irmãos, é gostoso você estar se arrumando para vir para a igreja. Eu não sei quanto a você, irmão, mas o prazer é uma alegria. Aí tem gente que fala assim: eu vou de novo, vou ter que pegar a buzina, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Irmão, a palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Diga para o seu irmão: tira a poeira.
igreja? Eu fico imaginando os irmãos se arrumando assim, 5h30, ainda vai terminar de assistir o Faustão ou o jogo do Corinthians. Eu fico imaginando 5h30, meia hora voltando para o culto e ainda não tomar um banho. 5h30 eu preciso terminar, não salvar o meu jogo no PlayStation, o Xbox. Eu 5h30, mas não tem problema não, porque o culto começa mais tarde mesmo. É 6 horas, mas todo mundo chega às 6h20. Você esqueceu de dizer que todo mundo mais você chega às 6h20. Todo mundo mais você chega às 6h05. Irmãos, como precisamos voltar no caminho, ou voltar no interesse de chegar primeiro na casa do Senhor, dobrar os joelhos e orar e dizer: Senhor, obrigado, porque esse dia o Senhor preparou para mim. Eu fui não exatamente no congresso, mas visitei uma igreja ano passado na cidade de Iguape, e eu fiquei admirado. Um grande evento. O grande evento da igreja estava cheia, e os jovens entravam, saíam, e o calor que Deus mandava, e os ventiladores não davam conta, e a Júlia ainda era pequena, e eu precisei dar uma saidinha, porque a Júlia não parava quieta, e saí. Quando eu saí da igreja, irmãos, tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Talvez alguém deu glória a Deus imaginando que não cabia, não, lá dentro. Os irmãos estavam lá dentro, estavam todos lá fora. No meio do culto estavam tomando sorvete, no meio do culto estavam comendo coxinha, no meio do culto estavam tomando refrigerante, no meio do culto estava acontecendo, contando o que fez no dia e como fez para chegar ali. E o que eu achei mais impressionante, e quando chegou a vez daquela congregação apresentar o trabalho deles com o conjunto de jovens, pareciam que eram os mais pentecostais do mundo, parecia que eles estavam no culto o tempo todo, e começou a cobrar todo mundo: dá glória a Deus, igreja, faça mover aqui e ali. E eu comecei a olhar e falei assim: ué, eles estavam lá do lado de fora até agora, não estavam preocupados se Deus estava falando. Pô, se não é a minha vez de cantar, então não tem problema. O importante é que na hora que eu cantar, eu vou subir lá e meu conjuntinho, e aí o maestro ou a maestrina vai se sentir o dono do pedaço, a dona do pedaço. Irmão, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Eu me lembro quando eu participava de congresso, quando eu era adolescente. Aliás, eu vou lembrar o último congresso que eu fui. Quem cantou lá foi o João Caleb, foi lá em Presidente Venceslau, e eu só via o pessoal que ia para cima, vinha para baixo, corria para lá, corria para cá, e eu pensava assim: será que eles estão assistindo o culto? Porque tanto sobe, tanto desce, tanto a gente aqui como a gente ali, será que estavam prestando atenção no culto? Às vezes não entramos no culto já pensando na hora de ir lá embora. Se tem uma coisa que eu não gosto, convidar alguém para vir na igreja, não. Eu vou dizer: que hora que acaba? Convidei, nem chegou, já está pensando na hora que acaba. Irmãos, não te apresses. Isso eu escutei muito quando o ministro havia conversando. Não te apresses de sair da presença do Senhor. Amém, igreja? Posso ouvir um amém aqui? Não te apresse. Você pode perder o melhor. O melhor, irmãos, numa festa, qual é que fica por último? É bolo, né? Tão sonhado bolo. A Júlia não gosta de ir embora numa festa de aniversário sem que ela coma bolo. Tem que comer o bolo, né, minha presbítera Márcia? O bolo é tão esperado. Ah, não, mas quando parte o bolo, quer dizer, pode ir embora. Eu quero dizer para você nessa noite que o bolo, irmão, nessa noite vai ser cortado e você vai ser liberado só depois da bênção apostólica. Amém? Há pessoas que ficam dentro da igreja e não conseguem sentir nada. O fogo está caindo e parece uma estátua. Sabe por que parece uma estátua? Porque faz como uma mulher de lá. Fique olhando para trás e não morra. Fique olhando assim: poxa vida, não posso fazer mais isso, não posso fazer. Irmão, para de olhar para trás, você tem que olhar para o alvo, Jesus Cristo, aleluia. O que passou, ficou para trás, está esquecido. Deus tem coisas novas para a tua vida, amém, igreja? Você crê assim? Aleluia. O homem que você é e a mulher que você é dentro dessa igreja vai refletir
Sim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diga, dá um cutucão no seu irmão e fala assim: começa a despertar. Diga para o seu irmão: olha. Diga, dá uma promessa de olha. Seja Eliseu. Amém, igreja? Amém. O interesse de receber o poder, irmãos. Irmão, mais poder você recebe, mais vontade você tem de vir para a igreja. E quanto mais você está próximo de Deus, mais Deus está próximo de você. A palavra do Senhor diz: chegai depois a mim, e Deus, quando chegarei a vós. Irmão, o negócio vai ser gostoso, viu, irmão? Já pensou, irmão Inês, abrindo o portão de casa? É corrente que tem lá, não? É uma corrente de cadeado. Abrindo o cadeado, na hora que abre o cadeado, os demônios que estão ali no portão esperando ela abrir a porta, na hora que fala assim: sujou. Eu pensei que ela fosse voltar apagada, ela chegou, foi acesa. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja: desperta, ó igreja, aviva, Senhor, a tua obra. Alguém liga para você querendo trazer uma notícia ruim. Quando liga para você querendo trazer notícia ruim, que a tua conta ela furou, não deu certo o que você queria. Aleluia, você vai assim: não deu certo o que eu queria aqueles 10 mil reais emprestados, mas não deu certo. Aí o gerente do banco desliga e você ameaça ficar triste, fala assim: quando você ameaça ficar triste, você fala assim: não, eu sei que o meu Redentor ele vive. Mais tarde alguém liga lá pro Wellington e fala assim: Wellington, Deus moveu o meu coração, estou depositando hoje na tua conta os 10 mil reais. Eu sei que pastor, o senhor começou a falar de dinheiro agora e finança. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de finança. Eu estou falando de provisão. Poder do céu. Irmão, quando você tem poder, Deus abre provisão sobre a tua vida. Amém, igreja? Diga no seu irmão: você precisa aprender a crer. Amém? Aleluia. Eu sei que não é fácil às vezes ficar sentado nessa cadeira 2 horas, irmão. Eu sei que às vezes não é fácil. Você tem compromisso, às vezes precisa. Poxa vida, olha, o meu marido vai achar ruim, ou meu pai ele vai achar ruim. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o mesmo que fechou a boca do leão, na cova que Daniel foi lançado, também vai fechar a boca do leão dentro da tua casa. Amém, igreja? Você quer assim? Diga para o Senhor: vamos voltar para o caminho. Amém? Aleluia. Eu fiquei impressionado. Não deveria, mas eu fiquei impressionado. Eu estava voltando, aliás, toda vez que eu volto à cidade de Iguape, num horário de culto ou próximo ao culto, eu vejo dezenas, não vou falar centenas, porque não contei 100, mas dezenas de pessoas indo para a igreja na estrada escura, com uma lanterninha, paletó, gravata, pode estar o calor que for, Biblinha aqui e eu aqui com a lanterninha, indo para a congregação, outros esperando o ônibus. Irmão, nós